Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui ao Alô INSS, mais um boletim informativo na tarde de hoje. Se prepara que eu tenho novidade para você, aposentado, pensionista, beneficiários da Previdência Social. Trago aqui para vocês sobre o auxílio de R$ 2.000 que poderá beneficiar aposentado, pensionista, BPC Loas. E também tem uma decisão favorável aos aposentados e pensionistas. Eu trago ótimas notícias aqui nesse boletim de hoje e você não pode perder. Ao todo serão 5 notícias nessa tarde exclusiva para você aposentado, para você pensionista, para você servidor público, e você não pode perder esse vídeo não, porque estamos falando do seu salário, estamos falando do seu pagamento, estamos falando de mudanças em seus direitos, e você não pode ficar de fora, nem ser pego de surpresa, porque quem é inscrito no canal não é pego de surpresa não. Mas antes de eu trazer a primeira notícia, eu quero fazer uma enquete rápida, breve aqui com vocês. Responde aqui para mim agora, todo mundo, até quem nunca comentou no canal, comente, porque é importante. Você confia no voto da urna eletrônica? Sim ou não? Enquete polêmica, hein? Você confia no voto da urna eletrônica? Sim ou não? Comenta aí pra mim. Eu já vou trazer o porquê que eu tô fazendo essa pergunta, mas eu quero que vocês sejam sinceros, hein, pessoal? Não vale mentir, tem que ser sincero e vocês vão saber o porquê que eu tô fazendo essa pergunta. Então vão comentando aí pra mim. E sim, eu confio no voto da urna. Não, eu não confio. Acho que deve voltar o papelzinho. Vão comentando, pessoal. É importante ouvir a população, principalmente vocês, aposentados, pensionistas. É muito importante ouvir você, então vai comentando aí pra mim, enquanto vocês colocam aí os comentários, eu vou trazendo as informações pra vocês. Eu já vou começar aqui com a primeira notícia, rapidinho, né, antes de eu falar da primeira notícia também, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Para isso é rápido, fácil, de graça. Aqui embaixo do vídeo, o botão escrito inscreva-se em vermelho, clicou, estará inscrito, fará parte de um dos maiores canais de previdência social do Brasil e o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária sobre os direitos da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, do aposentado e do pensionista. Então é um prazer ter você aqui. Além de informação sobre os seus direitos, você também recebe aqui uma rede de apoio. Nós apoiamos a luta da pessoa idosa, do aposentado, do servidor público. Nós estamos juntos com vocês, cobrando os políticos, lutando por projetos importantes dentro do Congresso, que pode te beneficiar, lutando pelos direitos existentes para que possam permanecer, porque já tem deputado apresentando projeto querendo tirar direito de vocês. Então a gente está de olho em tudo e a gente não esconde nada. A gente é um canal independente, ou seja, não tem partido político. E nós estamos aqui para trazer sempre a verdade e mostrar os fatos para vocês. Então, bem-vindos ao Alô INSS, é uma honra, é um prazer ter você aqui. Vamos falar do abono de 2.000, mais decisão favorável aos aposentados. Saiu agora há pouco, notícia importante. Uma outra pergunta, qual é o valor do salário mínimo, na sua opinião? Qual é o mínimo que o salário mínimo deveria ser no Brasil? Para você ter uma vida digna e que você acha que não quebre o Brasil, que dê para pagar. Qual seria o valor mínimo? Porque olha só, vai comentando aí, qual seria o valor mínimo na sua opinião? Vou trazer uma informação aqui importante para vocês. Inclusive uma decisão importante sobre o salário mínimo. E já que a gente está falando de salário, porque a gente percebe que o salário mínimo hoje não dá para você comprar nenhuma cesta básica ampliada, né? O salário mínimo está muito defasado da realidade. O poder de compra do brasileiro está só afundando e precisa de mudar. Tanto que já está tendo discussões no Congresso para mudar a política de valorização do salário mínimo. E o salário mínimo ele tem muito a ver com a inflação também, com o aumento do preço de tudo. E o Bolsonaro se diz otimista. Por quê? O Bolsonaro ele diz que tem um acordo para comprar diesel com a Rússia, que o acordo está quase certo. Eu quero saber se você apoia o Brasil fazer acordo com a Rússia, mesmo a Rússia atacando a Ucrânia. Qual que é a sua opinião nisso tudo? Você acha que o Brasil tem que fazer acordos, comprar, ajudar a economia da Rússia? Qual que é a sua opinião? Você acha que o Brasil não tem que se intrometer com esse negócio de guerra, que a Rússia ataca quem quiser e deve comprar por ela mesma, que o que importa é o lucro, é o valor que o brasileiro vai pagar? Qual que é a sua opinião sobre isso, hein? Porque a internet se dividiu em relação a isso e é um tema que ontem saiu nos jornais e hoje repercutiu mais ainda,
tá em todas as grandes mídias, né, que o Bolsonaro disse que o acordo para comprar diesel na Rússia tá quase certo. E a compra é mais um movimento para tentar reduzir o preço dos combustíveis no país, pessoal. O presidente ele afirmou nessa segunda-feira, dia 11, que está quase certo um acordo para comprar óleo diesel da Rússia, em mais um movimento para tentar reduzir o preço dos combustíveis no país. E agora está quase certo um acordo para comprar o diesel mais barato, e a Petrobras, alguns lá compravam bem mais caro, disse Bolsonaro em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. O presidente já havia falado dessa possibilidade no final de junho, depois de uma conversa por telefone com o presidente russo Vladimir Putin. E a Rússia está sob sanções internacionais desde a invasão à Ucrânia, especialmente dos Estados Unidos e da União Europeia. O bloco costumava ser o principal consumidor de gás e petróleo do país, mas cortou boa parte das compras. E ao contrário dos europeus e norte-americanos, né, e mesmo com a pressão desses países, o governo brasileiro continua negociando com os russos, e o Bolsonaro já acertou também a garantia do fornecimento de fertilizantes vindo da Rússia. Então isso gerou aí uma repercussão tremenda, e eu queria saber de vocês, aposentados, pensionistas, o que vocês acharam disso tudo, né? Tanto que os Estados Unidos já se posicionou aí em relação às eleições do Brasil, disse que o exército estará à disposição caso tenha alguma tentativa de golpe no país, né? Porque o Bolsonaro até vai fazer reunião agora, né, com alguns internacionais para poder se posicionar, porque a postura do presidente vem trazendo como se, né, possa ter algum atentado se ele não ganhar as eleições. Então isso está gerando uma repercussão, e agora ele fazendo acordo com a Rússia e os Estados Unidos não é muito a favor, então já começou o governo internacional se posicionando referente ao que acontecer aqui no Brasil. Eu quero saber o que vocês acharam dessa repercussão também, tanto que lá nos Estados Unidos até já colocaram uma emenda, né, dentro de um projeto lá que está circulando para falar sobre isso, né, sobre aplicar sanções no Brasil se tiver tentativa de golpe aqui militar, se os militares aceitarem se intrometer na democracia do país. E eu quero saber o que vocês acham sobre isso. Então vocês viram que o clima tá tenso, né? E vamos falar sobre o salário mínimo, então? Pessoal, o levantamento determina que o salário mínimo deveria ser R$ 6.535,40. Esses dados vieram da pesquisa realizada pelo DISE, para você ver o tamanho da defasagem que está o salário mínimo atual. E de acordo com esse levantamento, o Brasil deveria ter no mínimo de salário R$ 6.535 para manter uma família de 4 pessoas. E a quantia, né, que o DISE aponta como ideal é quase 5 vezes maior que o salário mínimo de hoje, que é R$ 1.212. Então, a gente percebe que, segundo as pesquisas, o valor era para estar 6.500. Vocês colocaram quanto nos comentários? E isso é importante porque isso aqui está gerando uma repercussão, até mesmo porque está tendo o Congresso, o Congresso se reúne para definir o valor do novo salário mínimo, pessoal. O Congresso se reúne para definir o valor do novo salário mínimo, o reajuste salarial que foi proposto e que tenta mudança na lei de diretrizes orçamentárias, é aí de, no mínimo, R$ 1.310, né? E a medida tenta alterações no Fundo do Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, o texto enviado ao Congresso Nacional propõe que, além de outras mudanças, para as receitas destinadas ao fundo, que o Ministério Público não tenha mais o poder de promover o limite do empenho da movimentação financeira, se ficar certo no fim de um bimestre que a realização da receita não alcança as metas estipuladas. E o Congresso discute aí o reajuste salarial, né? A medida proposta pelo Executivo adiciona a FNDCT as receitas das aplicações financeiras da reversão dos saldos financeiros anuais que não foram utilizados até o fim do exercício verificado no balanço anual, além dos rendimentos de aplicações em fundos de investimentos e participação no capital de empresas inovadoras. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela conduz aí a elaboração e execução dos gastos do Executivo. Desse modo, a lei age como base para a realização da Lei Orçamentária Anual, que estipula os orçamentos da União, a lei que estima os gastos do governo.
E eles querem, pessoal, fazer uma mudança, né? Está em discussão aí o reajuste salarial, inclusive para os servidores federais. Atenção, servidores, o relatório final do projeto da lei de diretrizes orçamentárias que foi apresentado pelo senador Marcos Duval, relator da proposta no dia 27 de junho, permite a realização do reajuste do salário de policiais do Distrito Federal. É proposto ainda regras para as emendas de relator e a previsão de uma correção salarial para os policiais federais e do Distrito Federal. Para os demais servidores públicos, o texto não traz nenhuma citação. A proposta ainda tramita no parlamento, o que pode sofrer novas alterações. E então estão aí discutindo. A gente espera que seja um reajuste digno, né? Os servidores merecem também um salário digno, porque o salário está afetando todo mundo, né, pessoal? Tá todo mundo sofrendo aí peso, né, que tá a inflação, o preço de tudo, que tá tudo muito caro. E eu tenho uma boa notícia para vocês. O Senado aprovou um projeto que prevê a isenção de imposto de renda sobre ganhos com aluguéis. Tem alguém aí que tem casa de aluguel? Comenta aí para mim. Você tem alguma renda de aluguel? Alguma casa que você alugou e aí te paga o aluguel todo mês? Olha só, a Comissão de Assuntos Sociais, Assuntos Econômicos, né, perdão, ela aprovou o projeto de lei 709 de 2022 que isenta do imposto de renda da pessoa física os ganhos com aluguéis de imóveis residenciais. O projeto também permite a dedução no IR dos valores pagos por aluguel residencial. E a matéria agora será analisada na Câmara dos Deputados. Por sua vez, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou o projeto 5094 do ano de 2019, que visa ampliar a cobertura vacinal no país. E o texto prevê que a atualização vacinal deve ocorrer em todas as oportunidades de contato do usuário com estabelecimentos públicos de saúde que possuam serviço de vacinação, inclusive durante a internação hospitalar, a não ser que haja contraindicação médica ou o usuário se recuse a ser vacinado. E essa proposta também segue para a Câmara dos Deputados, e eu quero saber o que vocês acharam sobre as duas propostas, né? Tanto a do projeto de lei 709, que vai isentar você de pagar imposto sobre o dinheiro que entra no aluguel, né? Você vai ser isento dos dinheiros dos salários ganhos com aluguéis de imóveis residenciais, e você que paga aluguel, você poderá abater da sua declaração do imposto de renda o valor do aluguel que você paga. Eu acho que isso vai beneficiar muita gente, principalmente as famílias aí que ganham até 5 salários mínimos, né? Vão ser bem beneficiadas, e eu quero saber de vocês o que vocês acharam. E sobre a vacinação também, né? De ampliar aí o contato do usuário, de poder consultar em qualquer lugar a vacinação, porque imagina, andar com aquela caderneta em papel não dá, né? Então as coisas têm que realmente melhorar aí mesmo. Agora, pessoal, vou responder a dúvida de um inscrito e já vou trazer sobre o abono de 2000, mas eu quero falar aqui rapidinho sobre uma decisão favorável aqui aos aposentados. Eu já trouxe uma, né? Que isso vai ajudar muito a isenção do aluguel, mas eu tenho mais uma decisão que pode mudar a vida do aposentado e pensionista. Eu já vou trazer. Vou falar desse auxílio de R$2.000 também, que vocês poderão aí se beneficiar se for aprovado. Mas agora eu quero trazer a dúvida de um inscrito, tá? Um inscrito do canal enviou uma dúvida pra gente, e é o Cláudio Amoedo. Cláudio, tudo bem com você, meu querido? Obrigada aí pelo envio da sua dúvida. O Cláudio Amoedo é inscrito aqui do canal e perguntou o seguinte: o auxílio doença, ele entra na contagem da aposentadoria? Olha que dúvida importante, né? O Cláudio Santoro Amoedo é de São Paulo, capital, é meu vizinho. Um beijo aí pro Cláudio. E vamos lá, pessoal. O cálculo do auxílio doença, ele vai entrar na contagem da aposentadoria? O que vocês acham? Eu vou trazer aqui para vocês agora, tá? Olha só que dúvida importante do nosso querido inscrito. O tempo de auxílio-doença. O auxílio-doença é o benefício previdenciário que é concedido pelo INSS ao trabalhador que está impossibilitado de exercer sua função em razão de doença, recomendação médica ou acidente, né? E o que acontece?
aqui nesse caso, pessoal, muita gente tem essa dúvida, se o tempo que você ficou afastado ali com a Previdência Social, se você pode ter esse período para entrar na aposentadoria. E a resposta é depende. Eu vou explicar o porquê, tá? Os benefícios por incapacidade do INSS, ele existe uma carência. E também o que fazer para que o tempo em que você recebeu o auxílio-doença, ele possa ser contado na sua aposentadoria, exige alguns critérios que eu vou explicar aqui agora. Então, com a utilização do tempo que você recebeu o auxílio-doença, o seu benefício de aposentadoria, ele poderá ser antecipado, aumentado e até mesmo revisado. Então, vamos lá para você entender, né, o benefício por incapacidade. O INSS, ele é um seguro. Ele é um seguro pago pelo trabalhador com os momentos difíceis, para os momentos difíceis da vida, né? Ou até os momentos melhores, que é o momento aí quando você consegue se aposentar, enfim. E dentre eles, quando se encontra incapaz de trabalhar. Portanto, o que gera direito aos benefícios do INSS não são a doença em si, e sim a incapacidade para o trabalho. Então, para você que perguntou aí do auxílio-doença, né? Esse auxílio-doença, ele vai entrar para receber o benefício por incapacidade e ele entrar na sua aposentadoria, como que vai funcionar, tá? Você pode incluir esse valor desse momento que você ficou afastado, desde que existam contribuições posteriores, ou seja, intercaladas ao momento que você ficou afastado. Então, o auxílio-doença do INSS, ele poderá ser computado na sua aposentadoria, sim, mas você precisa contribuir no momento que você está afastado, porque enquanto você está afastado, não tem contribuição com a Previdência. Então, você tem que fazer a contribuição e aí você pode contar esse tempo, sim, né, para sua aposentadoria. Então, ele pode ser utilizado como carência e também tempo de contribuição. E quem não sabe o que é contribuição intercalada, né? Saiu um benefício por incapacidade e depois você voltou a contribuir ao INSS. Isso é um intercalamento das contribuições, tá? Vale destacar que não importa se você contribuiu por mais 10 anos ou apenas um único mês. Basta você contribuir após o recebimento do benefício por incapacidade para que ele entre na sua aposentadoria. Portanto, contribuição, recebimento de auxílio contribuição, essa sequência garante que você tenha ele em sua aposentadoria. Então, você fez a contribuição, aí você se afastou por auxílio-doença. Perdão, eu expliquei errado, né? Eu falei que você tinha que ir pagando enquanto você está afastado. Não. Você fez a contribuição, você recebeu o auxílio-doença, você está recebendo o benefício. Depois que você termina o benefício, você vai lá e faz a contribuição. Aí você pode fazer todo esse tempo afastado entrar na sua aposentadoria, tá? Então é isso que funciona. Perdão aí que eu tinha passado a informação confusa, dando a entender que você é afastado, você tem que ficar contribuindo. Isso você pode fazer se você quiser aumentar o valor da sua aposentadoria, né? Mas não para você ter ela intercalada aí no valor da aposentadoria, beleza? Olha só, pessoal, eu disse para vocês que gerou uma repercussão, né? O Bolsonaro, ele disse que esclarecerá a acusação de que prepara golpe. O presidente falou em grupos de mensagens que, em reunião com embaixadores, rebaterá Edson Fachin, que é o presidente do TSE. Então, o presidente Jair Bolsonaro, ele disse que vai se reunir com embaixadores que ficam no Brasil para discutir as fragilidades do sistema eleitoral e contestar as declarações do presidente do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, e do ministro do STF Supremo Federal, Luiz Roberto Barroso, sobre a possibilidade de golpe por parte do chefe do executivo. Essa mensagem enviada em grupos de WhatsApp e também para o Poder 360 teve acesso, né? Bolsonaro afirma que o encontro foi marcado depois que Fachin convidou diplomatas estrangeiros que ficam em Brasília a buscar informações sérias e verdadeiras sobre a tecnologia usada na eleição. A data da reunião entre o presidente e os embaixadores não foi mencionada e, de acordo com o ministro Fachin, a comunidade internacional deve estar em alerta contra acusações levianas sobre o sistema de votação brasileiro. A declaração do magistrado foi realizada durante uma sessão informativa para embaixadas, o sistema eleitoral brasileiro e as eleições de 2022, com a participação de diplomatas estrangeiros. E na ocasião, o presidente do TSE afirmou que o sistema eletrônico da votação é totalmente auditável e que conta com várias entidades fiscalizadoras, como a Polícia Federal, Ministério Público Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil, que é a OAB. E ele lamenta a postura do presidente do TSE,
que demonstra claramente que não ter compromisso com a transparência eleitoral, disse Bolsonaro em grupo de WhatsApp. Então, frequentemente, o chefe do executivo, que é o Bolsonaro, ele critica a justiça eleitoral e ele coloca em dúvida a segurança do processo das urnas eletrônicas. Por isso que eu perguntei no início do vídeo se você é a favor ou não do processo das urnas eletrônicas, né? Se você acha que é seguro ou não as urnas. E o Fachin, por outro lado, ele teme que o Brasil experimente uma situação ainda mais grave do que a invasão ao Capitólio, que foi registrada no dia 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos. O que se tem dito no Brasil é sobre a ocorrência de um episódio ainda mais agravado do que o dia 6 de janeiro daqui dos Estados Unidos, do Capitólio, né? Então, ele disse em uma palestra nos Estados Unidos, e aí por isso que os Estados Unidos se manifestou e falou que se o exército brasileiro ir contra a democracia, né, ele atuar invadir esse sistema eleitoral nas eleições, ter alguma tentativa de golpe, e o exército se voltar nessa tentativa de golpe, o Brasil vai sofrer sérias sanções aí, né? Então a gente já começou a alertar aí o mundo em relação a qualquer tentativa de golpe, e o Bolsonaro disse que vai esclarecer essa acusação. Então eu quero ver aí o que vai acontecer e eu quero saber o que vocês acham. Vocês acham que o presidente faria alguma tentativa assim ou vocês acham que não? Qual que é a opinião de vocês? Enquanto vocês conversam sobre isso, aqui nos comentários, vamos trazer para vocês aí sobre o auxílio de R$2.000 que pode acontecer, tá? O auxílio de 2.000, pessoal, se trata da sugestão número 15. Essa sugestão de número 15, ela era uma ideia legislativa que foi criada em 2020, que institui a criação de um abono extra de R$2.000 para aposentados, BPC-Loas e pensionistas do INSS. Foi uma ideia popular de uma pessoa, de um cidadão civil, que colocou lá no E-Cidadania, conseguiu mais de 20.000 apoios, e aí o Paulo Paim pegou como relator. Porém, o Paulo Paim, ele pegou como relator e não deu andamento. Então, esse auxílio de R$2.000, se ele vier a ser aprovado, ele pode beneficiar e muito, não só os aposentados, mas os pensionistas, o BPC-Loas e também a economia. Imagina esse dinheiro na mão de vocês. Vocês iriam utilizar para guardar na poupança ou para pagar dívida, para comer, para voltar para o comércio? Comenta aí, porque às vezes, quando a gente pede alguma ajuda para o governo, para o aposentado, dá a impressão que o aposentado vai ficar tirando férias com esse dinheiro. O governo acha que o aposentado está passando necessidade. Então, por isso, vocês precisam comentar, né? O que vocês fariam com esse dinheiro do abono de 2.000, que é um auxílio de 2.000 para aposentados, BPC e pensionistas. Só que esse projeto, pessoal, esse projeto não, que nem projeto ele ainda é uma sugestão. Pode virar projeto se o senador Paulo Paim transformar em um projeto de lei e avançar para o Senado. Precisa de apoio. Ele não tem apoio nenhum. É bem fraco e é bem provável que nunca vá entrar em cena esse projeto, porque ninguém olha para ele. Então, se você quer o abono de 2.000, o auxílio de 2.000 para aposentados, pensionistas e BPC, vai comentando aí. Eu apoio a sugestão número 15 de 2020. Tem que todo mundo comentar. Eu apoio o abono de 2.000 para aposentados. Vamos comentando. Eu apoio o abono de 2.000 para pensionista, o abono de 2.000 para o BPC. Tem que fazer um movimento, tem que cobrar. E não só assim, tem que cobrar também, cobrando o Paulo Paim, que é quem está como relator lá na CBH, do Senado Federal. Então vamos cobrar, porque esse abono de 2.000, se for aprovado, vocês vão se beneficiar. Mas eu acho bem difícil ele aprovar, tá, pessoal? Mas eu trago sempre a tramitação, porque é algo que eu sou muito questionada, né? Muitos aposentados mandam e-mail, mensagens, comentam nos comentários, e o abono de 2.000, né? Então eu gosto de trazer para vocês a tramitação. Ele ainda tá em tramitação? Tá, só que ninguém tá olhando para ele, tá? Ele tá bem pior do que a questão do 14º. 14º salário, agora com essa possibilidade de decreto de calamidade pública, com essa PEC 15, com essa questão de auxílio 600, PIX R$1.000, talvez, por ele já tá num nível avançado, quem sabe a gente consiga uma reviravolta nele. Mas a gente tem que pressionar pro 14º avançar. E a gente tá pressionando firme para valer. E agora, para finalizar, eu quero dizer para vocês que se uma decisão judicial favorecer o lado de vocês, vocês podem ganhar uma bolada em dobro. Vocês podem ganhar 2 vezes muito dinheiro. A primeira delas é através da revisão da vida toda que está no STF. E a segunda dela é através da revisão do FGTS, que também está no STF.
Tanto a revisão da vida toda quanto a revisão do FGTS pode beneficiar vocês, aposentados e pensionistas. A revisão da vida toda é para aqueles que trabalharam antes de 94 e tiveram altas contribuições na época e não puderam incluir o valor na aposentadoria. Se for aprovado o STF determinar a causa-ganha para vocês, a gente pode conseguir aí somar esses valores altos antes de 94 na sua aposentadoria, inclusive ganhar retroativo. A revisão do FGTS é para todo mundo que tem saldo, que já teve saldo de FGTS nos anos 90, principalmente de 99 para cá. Você de 99 para cá teve saldo de FGTS? Se você disser que sim, significa que você poderá ser beneficiado com essa revisão. Mesmo que hoje você não tenha mais saldo nenhum, porque você sacou quando você se aposentou, não tem problema. Mas lá nos anos de 90 para cá, em algum momento teve saldo de FGTS parado na Caixa. E esse saldo foi desvalorizado porque não foi aplicado a inflação. Então, por isso que está no STF, para obrigar a Caixa a valorizar todo esse valor que ficou lá na época, de acordo com a inflação da época. O que não foi feito, o que lesou o trabalhador. Então, são dois casos que pode ser uma decisão favorável aos aposentados e fazer vocês receberem uma bolada. E a gente vai lutar para que esse ano ainda, quem sabe, pelo menos um desses projetos, uma dessas decisões possam sair. E quem sabe as duas têm chance de ser decisão favorável aos aposentados, as duas. Mas vocês viram que já foi, né? Da revisão da vida toda mesmo já foi. É que o governo entrou com uma manobra, tentou, atrasou o julgamento, mas vai ter de novo. E se manter os votos, igual eles fizeram, tem uma grande chance de vocês saírem vitoriosos. Então compartilhe a informação, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.